tá tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão tudo me respondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. O verdadeiro avivamento. A palavra de hoje está em Neemias, capítulo 8, versículo 3, inicialmente. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Daqui a pouco a gente vai entender por que avivamento está ligado a esse versículo que nós lemos. O fato, eu queria que nós pensássemos juntos um pouquinho sobre isso que eu vou dizer. Muitos estão dizendo que a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo hoje, é a geração do avivamento e dão como provas disso, por exemplo, que nunca se viu tantas igrejas, ou então nunca se viu tantos ajuntamentos antes da pandemia, né? Ou então os evangélicos estão no poder, ou nós somos agora quase 30% de evangélicos, ou o evangelho tem sido pregado para as multidões, nas rádios, nas TVs. Tudo isso é muito legal. Mas será que isso realmente é ali a demonstração de que está acontecendo um avivamento? Eu queria, em poucas palavras, falar sobre o avivamento que aconteceu no século XVII, na América do Norte, com um homem de Deus que certamente você já ouviu falar, chamado Jonathan Edwards. Ele viveu numa região muito próspera e a região onde ele morava foi colonizada pelos puritanos e eles pregavam a necessidade da santidade da igreja. Assim começou nessa região onde Jonathan Edwards morava. Nessa região praticamente não havia pobreza, o nível educacional era muito alto, só que toda essa prosperidade que eles viviam, com o passar do tempo, em vez de trazer gratidão a Deus, começou a trazer um distanciamento de Deus que acontece hoje em dia muito ainda, quando a pessoa acha que tudo que ela tem veio da força do braço dela mesma e ela vai se distanciando de Deus. Então, o amor de Deus naquela região se esfriou. Então, em 1741, Jonathan Edwards prega um dos sermões mais famosos do mundo, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Essa pregação fazia com que a história diz com que as pessoas se segurassem ali nas pilastras das colunas da igreja de tanto medo que tinham de ir para o inferno. Tamanha era a unção e aquele avivamento que começava a acontecer através daquele homem de Deus e de tantos outros. Naquelas décadas ali de 1720, 1730, 1740, começou a acontecer o grande despertamento. E me permita aqui em poucas palavras ler para você um breve relato de Edwards daquela época.
Essa obra de Deus, à medida que se multiplicou o número de verdadeiros santos, produziu uma gloriosa transformação na cidade, de modo que na primavera e verão seguintes, isso em 1735, a cidade parecia estar cheia da presença de Deus. Ela nunca esteve tão cheia de amor e alegria e, no entanto, tão cheia de angústia como esteve até então. Houve notáveis sinais da presença de Deus em quase todos os lares, houve muitas conversões nessa cidade e eu espero que a grande maioria das pessoas dessa cidade tenham ouvido falar de Jesus durante esse período. O avivamento, ele produz uma mudança radical, não apenas dentro da igreja, mas especialmente na sociedade. Por que nós estamos falando disso? Porque, irmão, eu tenho plena convicção que Deus quer usar a sua vida e a minha vida como um foco de avivamento nesta geração. Esse avivamento precisa começar através de você e precisa começar através de mim também. Quais são as características, então, de um verdadeiro avivamento bíblico? Esse primeiro versículo que nós lemos logo no início aqui mostra que aquele povo o povo da geração de Esdras e Neemias, aqueles que estavam voltando do cativeiro, eles pararam ali para ouvir de manhã até o meio-dia aquela palavra do Senhor que estava sendo pregada por Esdras. Não tem avivamento sem pregação da palavra, não tem verdadeiro avivamento sem ter palavra de Deus. Avivamento não é modismo, avivamento não é ajuntamento, avivamento não é música legal, avivamento não é estar na mídia, estar na televisão, não. Avivamento é aplicar a palavra de Deus na sua vida e isso começar a impactar uma igreja, um bairro, uma cidade e uma sociedade como um inteiro. Onde há a pura palavra de Deus, não há espaço para invencionices humanas. Mas olha aqui outro elemento importantíssimo no avivamento. Aqui no capítulo 8, do versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: 8:9, Neemias, que era o governador e sacerdote, e o Esdras, que era o sacerdote, eles ensinavam o povo e diziam: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, vocês não devem prantear e vocês também não devem chorar. Aqui no capítulo 9, no dia 24 desse mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiram um pano de saco, traziam terra sobre a cabeça, eles se separaram de todos os estrangeiros, fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades e, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor durante uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Onde há avivamento, há arrependimento pelos pecados, há uma verdadeira e genuína adoração a Deus. Onde há avivamento, não há convivência com o pecado. Onde há avivamento, não tem possibilidade de se continuar vivendo uma vida para agradar o mundo, não tem como. Onde há avivamento, o povo não anda de acordo com as coisas do mundo. É por isso que em nossa nação nós profetizamos, nós cremos, nós esperamos um verdadeiro avivamento. Mas achar que porque nós estamos no poder, ou então porque temos muitos políticos evangélicos, ou achar que essas coisas são que fazem realmente um verdadeiro avivamento, não são. Jamais se esqueça. Um verdadeiro avivamento é quando a palavra de Deus genuína entra nos corações e na sociedade como um todo, quando há arrependimento dos pecados, quando as pessoas começam a adorar o Senhor, se prostrar perante o Senhor e a nossa sociedade é transformada. Que você seja um foco de avivamento na sua cidade, que eu seja um foco de avivamento na minha família, que todos nós sejamos instrumentos poderosos na mão de Deus. Deus abençoe. Essa noite findará e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Olá, eu me chamo Regiane Freire. Sou professora de técnica vocal aqui da Casa da Harmonia. Quero convidar você para conhecer a nossa escola. Temos vários instrumentos: teclado, ukulele, contrabaixo, musicalização para bebês. Venha conhecer a nossa escola. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso! Me empolguei. Pra minha família tem que ser
Piracanjuba. Não tem igual. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus.